meus queridos alunos! E aí, como é que vocês estão? Eu tô ótima, né? Espero que vocês também estejam bem. E aí, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos online. Estou morrendo de saudades, estou ansiosa para que tudo se resolva e a gente volte a ter nosso contato físico e continuamos com a nossa rotina normalizada, né? Mas, enquanto isso não se resolve, como vocês sabem, não estão de férias, precisamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos online. Vocês aí estudando, eu aqui trabalhando e vida que se segue, não é isso? Vamos lá? Gente, eu preciso que vocês já tenham tirado um tempinho para dar uma leitura aí no conteúdo de hoje, certo? Então, pegue o material de vocês, eu já estou com o meu aqui em mãos. O capítulo é o 17 e a página é a 72 do livro Saúde, seus cuidados. Nós iremos falar sobre transtornos somatoformes. Meu Deus, o que é isso, né? Esse nome é muito estranho, então a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso. Qual é a previsão desse conteúdo? O que é que eu quero que vocês aprendam, certo? Que vocês devem conhecer o que é um transtorno somatoformes, certo? E quais os cuidados que vocês precisam ter com as pessoas que têm essa enfermidade, né? Então, como é que a gente pode conviver, como é que a gente pode se comportar com as pessoas que sofrem com esse transtorno, certo? Então, vamos lá? Gente, o que é transtorno somatoformes? O que é que vocês acham que seja? Já pararam para pensar, analisar? O nome lembra alguma coisa? Transtornos somatoformes. Lembra alguma coisa? Somatoformes. O que é que vocês acham? Digam aí para mim, hein? Tô aqui, ó, atentíssima ouvindo vocês. Não acredito, vocês não sabem o que é. Aliás, leram, né? E agora estão entendendo mais ou menos como é o negócio, né? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês como é o que é o transtorno somatoforme. Minha gente, o transtorno somatoforme é uma classificação médica para doenças que persistem apesar dos seus transtornos físicos presentes, não explicarem nem a natureza e nem a extensão dos seus sintomas, nem o sofrimento e as preocupações do sujeito. Está associado à busca persistente de assistência médica e de familiares e amigos. Peraí, professora, traduz aí que eu ainda não estou conseguindo, né, encaixar as palavrinhas na minha cabeça. Minha gente, o transtorno somatoforme é aquele transtorno que a pessoa, ela sente sim uma dor ou algum desconforto físico, só que ela não aceita que seja um simples desconforto. Como, por exemplo, a pessoa que sofre esse transtorno está sentindo uma dor de cabeça, né? E aí essa dor de cabeça, é uma simples dor de cabeça, pode ter sido por um estresse, pode ter sido de uma noite mal dormida, alguma coisa simples que gerou essa dor de cabeça. Só que na cabecinha de uma pessoa que sofre esse transtorno, ela está com câncer, ela está com tumor, ela está com uma doença maligna. Então, por mais que ela sinta, essa dor não é mentira, porém o diagnóstico não é o que ela quer, o que ela acha que é, certo? Então, por mais que a gente sempre, que os médicos, a gente da área da saúde, chegue e explique, olha, a senhora não tem nada, essa dor de cabeça pode ter sido, aí explica todo o processo, ela não vai aceitar, porque ela jura de pé junto que o diagnóstico dessa doença não é isso, certo? É um problema maior. E aí ela vive em busca persistente de outros médicos, não escuta o que esse médico diz, aí vai para outro médico. Aí o outro médico passa vários exames, e aí ela faz todos os exames, o resultado é o mesmo, ela não acredita, e aí fica nessa busca persistente aí por um diagnóstico que não é real, que não existe, certo? Então, as pessoas que sofrem desse transtorno é mais ou menos nessa linha aí que eu estou explicando. Deu para clarear aí? Tudo show? Então, vamos lá, né? Gente, o transtorno somatoforme ele é dividido em vários outros transtornozinhos que a gente vai juntando um ao outro. Então, nós temos o transtorno de somatização, certo? Que os sintomas eles são físicos, inexplicáveis, manifestados antes dos 30 anos. Então, as pessoas começam a sentir esses transtornos, ele é bem mais diagnosticado antes, um tempinho antes, a pessoa começa a modificar aí. Distúrbio somatoforme indiferenciado, queixas mais frequentes, certo? As dores mais frequentes, como, por exemplo, a azia, uma dor no meu estômago.
Essa dor não é uma vez perdida, é uma dor que eu tenho todos os dias, ou se não todas as semanas, ou quase todo mês eu sinto essa dor. E aí elas são mais frequentes. Existe uma fadiga crônica, certo? E uma perda de apetite tremenda. Então, a pessoa junta tudo, aquela dor, aí começa uma fadiga, um cansaço físico, e aí esse cansaço físico gera também uma perda de apetite, e tudo isso vai evoluindo, né, cada vez maior, para que essa pessoa realmente ela adoeça e se sinta cada vez pior de saúde. Então, nós temos a hipocondria, que é a fixação no medo de ter uma condição médica de risco de vida. A pessoa tem medo. Então, tudo que ela sente, ela pensa logo que vai morrer. Que é coisa que não é incurável. É uma coisa que só Jesus na causa. Então, pessoas que sofrem por hipocondria têm essa fixação, esse medo constante de uma patologia que não existe, não explica. A sua dor não explica realmente o que você acha que tem. Certo? Transtorno de convenção, sintomas são prejuízo na coordenação ou no equilíbrio, aí pode acontecer uma paralisia ou uma fraqueza localizada. E tem pessoas que chegam até a perder a voz, certo? Quando está com transtorno de convenção. Exames laboratoriais não tem nenhuma alteração, exames de imagem não tem nenhuma alteração, mas a pessoa começa a desenvolver essa perda de voz, ou se não, essa fraqueza, alguma coisa do tipo. Certo? E aí o médico ele precisa estar junto do paciente, conversar bastante e explicar com muita cautela, com muita calma, como é que isso funciona. E explicar, olha, você não tem um tumor, mas você sofre desse outro transtorno. E aí explicar para ver se ele aceita, né, o tratamento para não tentar prejudicar tanto a saúde, porque esse excesso de exames, esse excesso de procura, excesso de medicamento vai prejudicar, certo? A questão da saúde. Vai ter um resultado ruim com tanto excesso de coisas que eles buscam a ter, certo? Distúrbios da dor, queixa de dor persistente, intensa e angustiante. Então, às vezes, a gente sabe que a dor ela é muito subjetiva. A dor que um sente é diferente da dor do outro. Então, a dor eu não tenho como medir, né? Não tenho como mensurar. Eu posso usar uma escala, né? Uma escala visual, e perguntar à pessoa de 0 a 10 quanto é que ela está sentindo. Ela pode me dizer que é 10, só que, um exemplo, eu aperto no braço da pessoa e dou um beliscão, aí eu belisco. De 0 a 10, essa dor é quando? A pessoa, 10. Aí eu belisco mais forte e a pessoa relata mais dor ainda. E aí, aquela dor era 10 mesmo? Então, é muito difícil a gente saber dar um resultado de uma questão de dor, né? Mas a pessoa, ela sempre está com essa queixa persistente aí, um angustiante, é como se estivesse infartando, a dor de um infarto, aquela coisa toda, né? Distúrbio disfórmico corporal é aquela intensa preocupação excessiva sobre uma deformidade imaginária na cabeça. Então, tem pessoas que é muito fortes, né? Muito dividida, musculosa ou musculoso, e aí só que se olha e acha que aquilo já é muito grande, só que acha que aquilo ainda não é o suficiente. E aí está sempre buscando aumentar mais, a definir mais, porque pelo que ele está vendo, aquilo não está sendo agradável. Então, a pessoa que sofre desse distúrbio disfórmico, ele tem essa dificuldade de aceitar o seu próprio corpo e está sempre ali buscando uma deficiência de uma coisa que não existe, certo? Sempre vocês vão encontrando isso na vivência de vocês. Sempre vai ter alguém dizendo, eu conheço alguém da minha família que é desse jeito. Eu trabalho com uma pessoa que ela é desse jeito. E vocês sabem que quando a gente convive com pessoas que têm esse problema, se torna difícil a convivência, porque você entende que a pessoa não tem, só que a pessoa ela não vai aceitar que você está dizendo que ela não tem, né? E aí gera aquela confusão, às vezes depressão, ansiedade e outros probleminhas que vai acontecendo por justamente ninguém acreditar no que ela está sentindo. Sintomas físicos, né, que persistem por meses ou anos, certo? Então, você pode conviver com um transtorno por muito tempo, que sugere a presença de doenças clínicas ou cirúrgicas, mas que não são totalmente explicadas. Não tem como explicar, certo? A pessoa está sentindo, mas quando eu recebo os resultados dos exames ou dos exames de imagem laboratoriais, não tem nada. E aí fica aquela desencontro de informações.
nem por nenhuma das patologias orgânicas conhecidas, nem por outro transtorno mental, nem pelo efeito de uso de substâncias, algo ou outra substância. Então, é muito complicado aí o álcool ou droga, mas nada justifica o que aquela pessoa está passando, certo? E aí os sintomas inexplicados de transtornos somatoformes desencadeiam reações prejudiciais, como eu falei para vocês anteriormente, a ansiedade, certo? Porque ela vai estar sempre ansiosa, buscando um diagnóstico de uma coisa que não tem, né? Então, ela vai estar nessa angústia. Preocupação frequente e excessiva de, ai meu Deus, eu vou morrer amanhã e ninguém sabe o que é que eu tenho. A pessoa vai viver com essa agonia, né? A cabeça a mil. Crenças imprecisas ou exageradas. Então, vai sempre estar muito... aquela coisa muito mais viva, né? Na cabeça dela, aquilo realmente está acontecendo. Resistência ou não cumprimento de esforços de diagnóstico. Então, o médico diz, sua dor de cabeça foi só um probleminha, acho que de falta de sono ou de estresse. Aí ela, não. Aí tem uma resistência grande. Esse médico está errado, ele está me deixando cada vez mais doente, porque não me dá o meu diagnóstico, eu preciso de um exame, eu preciso de uma cirurgia, e aquela coisa toda, certo? Demonstrações de emoções fortes. Então, a pessoa pode demonstrar emoções fortes também, né? Irritabilidade, agressividade, aquela coisa toda. Por quê? Porque é como se ninguém acreditasse no que ela está dizendo, né? E aí gera toda uma frustração, todo um problema aí a se cumprir, né? Dando continuidade aqui, nós temos as terapias, que pode ajudar uma pessoa com esse... Nós temos o tratamento, né? A pessoa não vai ficar aí ao léu, jogada ao vento. Não, nós temos aí uma terapia que vai auxiliar na questão do tratamento. E aí a terapia cognitivo-comportamental, né? Que vai trabalhar aí o psicólogo com esse paciente, com esse indivíduo aí, né? Vai trabalhar com ele para trazer a realidade, né? Trazer um pouco mais do pensamento racional para diminuir mais essas frustrações aí que ele gera muito, né? Pensamentos distorcidos, crenças irrealistas. Então, a terapia, o terapeuta, o psicólogo, ele vai trabalhar com essa pessoa toda essa questão aí. Gente, o que é que eu quero de vocês, meus queridos? Todo o conteúdo que eu acabei de passar para vocês, vocês irão precisar, de responder umas questõezinhas que as meninas do CRA irão passar para vocês, certo? Então, fiquem sempre atentos às ligações, ao grupo do WhatsApp, porque as meninas irão enviar essa atividade e vocês precisarão responder e reenviar para as meninas do CRA pelo e-mail, porque aí elas vão poder contabilizar a frequência de vocês, certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido aí, tenham absorvido esses conteúdos, consigam responder. Caso tenham dúvidas, podem me procurar, certo? Eu estarei disponível no horário da aula de vocês pelo WhatsApp. Então, os conteúdos que gerarem dúvidas, podem ir atrás, podem me procurar, que eu estou lá esclarecendo para vocês. Não esqueçam, certo? Eu sempre indico para vocês assistirem uma série na Netflix que se chama Doenças do Século XXI. E aí traz bastante coisas falando sobre o transtorno somatoforme. Então, se vocês puderem, podem pesquisar. Quem tiver acesso à Netflix, podem ficar à vontade a pesquisar esse seriado, que é muito bom. Fala bastante sobre essas doenças do século XXI que mexem com a questão psicológica. Ok. Eu venho aqui para me despedir de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem, certo? Vocês não estão de férias, fiquem em casa, usem o álcool gel, lavem as mãos. Tchau.